Olá, mais uma vez agradecendo a você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN, enviando, apenas podendo enviar virtualmente, né? Não podemos fazer presencialmente, mesmo que estivéssemos à sua frente, por precaução, né? Darmos um abraço em você que está nos assistindo, mas fica aqui o envio do nosso abraço. É uma simbologia do nosso abraço para você que nos assiste, a nossa consideração, o nosso agradecimento, o nosso respeito para você que nos acompanha. Desejamos, dentro das possibilidades da nossa realidade mundial, né, que seja uma ótima sexta-feira, com muita saúde em primeiro lugar, com muita proteção de Deus para você que nos acompanha. Pois é, gente, é nesse clima um pouco preocupante, podemos dizer assim, é que iniciamos o nosso Jornal OCN deste dia 20 de março de 2020. Já estamos aí no dia 20 de março, praticamente o terceiro mês do ano já está acabando. Pode-se dizer que 25% do ano de 2020 já foi pro beleléu. E olha, do jeito que a coisa tá, tomara que chegue logo 2021, hein? Eita, ano de 2020, eita, ano difícil, complicadíssimo. Esperamos que tempos melhores cheguem o mais rápido possível, ainda mais agora, né, gente? Nós vamos começando o nosso Jornal OCN, destacando para você o que está acontecendo no Brasil, na nossa região aqui no interior paulista, região de Itapetininga e Botucatu, nas cidades vizinhas a Porangaba e no município de Porangaba, em decorrência desse momento infelizmente crítico. Crítico por dois fatores, só fazendo um rápido comentário que tem a ver, tem segmentação com o que nós vamos apresentar aqui nas notícias de hoje. Hoje o clima do jornal não tá para muita brincadeira, né? Hoje nós não vamos colocar aqueles memes que nós colocamos. Nós sempre gostamos de fazer um jornal assim, misturando tudo, né? Brincadeira, né? Cobranças, às vezes a gente briga também, né? Cobra com mais força, com mais revolta, mas hoje não tem clima, principalmente para essa margem aí de fazer brincadeira não, gente, infelizmente. Então, infelizmente o jornal vai estar nesse clima mais sério, mas eu quero comentar o seguinte: a apreensão de todos, não só no Brasil, não só aqui na cidade de Porangaba, não só nas cidades vizinhas a Porangaba, a apreensão se deve por dois motivos. O primeiro motivo, a saúde, a integridade das pessoas. As pessoas estão enfrentando um inimigo invisível e já sabendo que este inimigo invisível já está muito maior do que se mostra nos dados oficiais divulgados. Pelo seguinte, olha, hoje às 10h37 da manhã, as secretarias estaduais da saúde divulgaram um balancete. Era 651 casos confirmados do coronavírus. Às 11h35, ou seja, 58 minutos depois, um novo balancete divulgado. No das 10h37 era 650, no boletim das 10h57 era 650 e às 11h35 já tinha aumentado mais um caso oficial, 651 diagnósticos confirmados do novo coronavírus em todo o Brasil. Sendo que, inclusive, em estados que antes, né, não haviam casos registrados. Por exemplo, o Amapá e o Mato Grosso
não tinha nenhum registro de caso. E por que eu digo que esse inimigo está muito maior do que nós estamos vendo pelos números? Porque assim, gente, muita gente sequer vai fazer o exame para saber se está ou não com o coronavírus. Até porque, infelizmente, o Ministério da Saúde não tem a estrutura necessária e a capacidade necessária para fazer 220 milhões de testes, porque essa é a população brasileira, né? 220 milhões de brasileiros. Então não tem a capacidade para fazer exame em todo mundo. Então muita gente não vai fazer. Outro problema, o coronavírus, quando entra no organismo das pessoas, em alguns casos, no momento em que ele está no organismo da pessoa, em algumas pessoas ele sequer manifesta o sintoma. São os casos assintomáticos que os médicos falam por aí. Assintomático quer dizer sem sintoma. A pessoa que não tem o sintoma, ela não espirra, ela não tosse, ela não tem secreções. Por isso, ela tem uma dificuldade, ainda bem que ela tem essa dificuldade de transmitir a doença, porque ela não, através das secreções, se ela não tem sintoma, ela não tem secreções, portanto, ela possui uma capacidade menor de transmitir às outras pessoas. Mas sim, se ela está com coronavírus, ela é uma transmissora, com capacidade menor de transmissão, obviamente. Então, esses casos assintomáticos, onde a pessoa não sente o sintoma, mesmo ela tendo pouca capacidade de transmissão, ela ainda pode transmitir. Então, serão casos que não serão contabilizados. Você não sabe se você entrou em contato com uma pessoa assintomática, sem sintomas. E há casos também em que o coronavírus começa assintomático na pessoa e depois de 10, não dizem os especialistas, infectologistas, que num prazo de 14 dias ela manifesta o sintoma. Aí, quando ela manifesta o sintoma, aumenta a repelência de secreções, né? E ela se torna um potencial transmissor, né? Com capacidade de transmissão ainda maior. Então são 651 casos, sem dizer aqueles, né, que irão sentir o sintoma, irão achar que se trata de uma gripe, né, não irão se precaver muito, porque infelizmente algumas pessoas não irão tomar as devidas providências. Mas enfim, então esse número atual, nós estamos gravando o jornal, nós gravamos o Jornal ACN durante as manhãs, nós até começamos a gravar um pouquinho mais tarde hoje para pegar as últimas informações. Agora, às 11h35, eram 651 casos confirmados. Lembrando que há 58 minutos atrás, às 10h37, eram 650 casos. Ou seja, a cada hora que passa, o número de casos confirmados aumenta. Imagine só os que não são confirmados, ou inclusive os que não serão confirmados, não serão examinados. Então nós podemos ter certeza absoluta de que o coronavírus já pode estar no organismo de milhares de pessoas. Deus o livre chegar à possibilidade de chegar a milhões de pessoas. Mas milhares é certo. Milhares de pessoas já estão com o coronavírus. Ainda não foram divulgados vários outros casos de suspeitas, no qual nós vamos falar aqui. Na nossa região, inclusive, no estado de São Paulo, inclusive, já são 286 casos confirmados. Só na nossa região aqui de Itapetininga, eu vou passar inclusive quais são os municípios que têm os casos, são 112 suspeitos. 112 casos suspeitos.
creio que a grande maioria desses casos suspeitos, eles serão descartados, mas uma boa parcela terá confirmação sim. Terá confirmação sim de diagnóstico positivo para o coronavírus. É uma questão de alarde? Sim. Sim, porque essa é a dura realidade. É a realidade que temos que enfrentar. Não adianta falar que é gripinha. O próprio Ministério da Saúde falou que era gripinha. O ministro Mandetta só deu essa pisada na bola no começo, quando surgiu o primeiro caso no Brasil, há cerca de um mês. E olha, de um mês para cá, quanto que está? Né? E ele voltou atrás e colocou o Ministério da Saúde para trabalhar de maneira correta. O presidente Jair Bolsonaro, inconsequentemente, foi inconsequente, falou que o coronavírus era só uma fantasia criada pela mídia. Voltou atrás, inclusive com decreto, depois que a gente puxou a orelha, que o povo brasileiro puxou a orelha, não nós aqui. Imagina qual é o poder de persuasão que nós temos, eu aqui no nosso jornal, temos para mudar a ideia do presidente. Mas depois, né, com todo mundo falando que a situação era grave, ele já foi lá, fez um decreto, como situação de alerta no Brasil. Então, até o governo está revendo o seu posicionamento. E existem muitas pessoas que estão tratando isso como uma gripinha, que não vai dar nada. Pode não dar nada para você. Muitas vezes você é jovem, você é forte, está com o sistema imunológico que é uma beleza, está no ápice da sua saúde. Você vai ter sintomas de uma gripe leve, realmente. Talvez nem tenha sintomas, talvez nem saiba que pegou o coronavírus, porque muitas vezes a contaminação para você pode ser de uma gleba de um vírus leve, mas do coronavírus, e o seu caso seja um caso assintomático. Mas pode ser que você leve do seu organismo, mesmo sendo assintomático, para uma pessoa próxima a você, da sua família, que tem hipertensão, diabetes, seja maior de 60 anos. Então, por isso, todo mundo tem que ficar, sim, atento e com medo. Até porque não se sabe se essa doença vai afetar e progredir para um caso de óbito dentro da sua família, dentro do âmbito da sua circulação de amigos e conhecidos, né? Bom, pessoal, e o outro fator que leva ao medo, nós falamos que são dois motivos de apreensão de todos os brasileiros. O primeiro é a saúde e o segundo é o econômico. Nós vamos falar também aqui de municípios da nossa região, onde as prefeituras já estão decretando o fechamento dos comércios não essenciais. Não essenciais, ou seja, academias, não é essencial você ir para a academia nesse período, você pode aguardar um pouco. Lojas de carro, você não precisa comprar um carro agora. Lojas de roupas, você também não precisa comprar uma roupa agora, né? Lojas de decoração, você não precisa decorar a sua casa agora. Mas o comércio essencial, esse sim, continuará funcionando normalmente. Drogarias, farmácias, açougues, postos de combustíveis, empresas de comunicação. Enfim, gente, mas e os pequenos negócios? Que muitas vezes estão num nicho, ou seja, num segmento comercial que não é o segmento essencial. Esses pequenos empresários, donos de lojas de roupas, pequenas lojas de roupas, pequenas academias, pequenas lojas de decoração, são alguns exemplos. Estes irão sentir, né? Bom, gente, o governo também vai distribuir para os trabalhadores informais que estão cadastrados no cadastro único um montante de R$200 no período de 3 meses. É pouquíssimo, pouquíssimo. O governo também disse que autoriza que as empresas cortem pela metade os salários
e também a jornada de trabalho. E acho que o governo deveria fazer mais a sua parte, permitindo que o salário dos políticos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, né, do Judiciário, que as autoridades dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, tenham também pela metade, tenham a redução pela metade dos seus pagamentos, dos seus salários, já que essa é a classe mais privilegiada. E com essa economia, redistribua aos trabalhadores mais pobres, que são os desprivilegiados. Aqueles que, se tiverem uma suspeita de coronavírus, cairão nas filas do SUS. O negócio é o seguinte, pega o dinheiro dos políticos, dos ministros do STF, desse pessoal que ganha uma exorbitância, corta pela metade nesse período de crise e distribui aos trabalhadores. E lembrando que 60% dos municípios brasileiros não possuem respiradores, que são os aparelhos essenciais para manter a vida de pessoas que entram na UTI e têm quadro evoluído do coronavírus. 60% dos municípios brasileiros não tem isso. Ou seja, quem tem plano de saúde e a possibilidade de ir para um hospital de grande estrutura, terá mais chance de sobreviver. Esses são os dois fatores que levam a população brasileira, neste momento, a ter apreensão. O cuidado com a saúde e também a parte econômica, né? A parte econômica, a preocupação econômica dos brasileiros, dos pequenos empresários, dos trabalhadores informais também. E para você que consome produtos, que você dê prestígio, privilegie neste momento de crise o pequeno comércio. Os grandes comerciantes, as grandes redes de comércio irão sobreviver a essa crise. Então prestigie e adquira produtos, bens e serviços de pequenos empresários, de trabalhadores de pequeno e médio porte. Esses sim sentirão ainda mais o impacto econômico. Bom, gente, vou voltar para o assunto que eu estava falando, que são as secretarias de saúde, né, que divulgaram às 11h35 de hoje, que 651 casos foram confirmados do novo coronavírus. 651 casos confirmados do novo coronavírus. E como infelizmente eu falei, esses são os casos confirmados. Tem muita coisa ainda, né, a vir por aí. O estado do Amapá e do Mato Grosso identificaram seus primeiros casos. O Pará já registrou 2 homens infectados na faixa etária dos 35 anos. O Acre alcançou o 4º caso. Já tem 4 casos. Somente o Maranhão e Rondônia e Roraima, Maranhão, Rondônia e Roraima são os 3 estados brasileiros sem confirmação de casos. O último balanço do Ministério da Saúde divulgou na tarde de ontem, quinta-feira, 621 infectados confirmados em todo o Brasil. O órgão anunciou que deixará de trabalhar em casos suspeitos e divulgará apenas situações confirmadas e também mortes. Ok, pessoal? Agora vamos aqui para o estado de São Paulo. Cidades de São Paulo com casos confirmados do coronavírus. Ontem foi confirmada a 5ª morte relacionada ao Covid-19 no estado de São Paulo. Trata-se de um homem de 77 anos com comorbidade que residia na cidade de São Paulo. Outras 4 mortes foram registradas até ontem também com residência na capital. Houve retificação do município de residência do homem de 81 anos que era morador de São Paulo, mas havia sido inserido inicialmente no sistema como morador da cidade de Jundiaí. Aquele senhor de 81 anos
foi divulgado e trouxe um pânico gigante para a cidade de Jundiaí. Na cidade de Jundiaí, ele tinha família, mas não morava lá. Foi retificado, era morador de São Paulo. Familiares esclarecem à prefeitura que o serviço notificador preencheu a ficha equivocadamente. São Paulo também registra 286 casos confirmados. Desse total, 4 residem em outros estados e 2 em outros países. Os demais casos estão divididos entre os municípios de São Paulo. Vamos lá. Os casos que estão confirmados. Gente, só essas cidades por enquanto. Só não, é muita cidade. Né? Gostaríamos que não fosse nenhuma, mas nessas cidades aqui é que estão os casos confirmados. E daqui a pouquinho a gente fala de cidades aqui da nossa região com casos suspeitos. São Paulo, 259 casos confirmados. São Bernardo do Campo, 3. Carapicuíba, 2. Cotia, 2. Santo André, 2. Barueri, 1. Campinas, 1. Ferraz de Vasconcelos, 1. Guarulhos, 1. Jaguariúna, 1. Mauá, 1. Santana do Parnaíba, 1. São Caetano do Sul, 1. São José do Rio Preto, 1. Suzano, 1. Taubaté, 1. E Vargem Grande Paulista, 1 caso. O estado de São Paulo também tem até o momento, olha só, 7.669 casos suspeitos em todo o estado. 7.669 casos suspeitos em todo o estado de São Paulo, segundo o último balancete. A equipe do Centro de Vigilância Epidemiológica está trabalhando na contabilização de casos descartados. É preocupante. Casos suspeitos agora na nossa região, aqui região de Itapetininga, gente. 112 casos suspeitos. Preste atenção para os municípios onde tem casos suspeitos. São os municípios confirmados com suspeita de caso. Existem aí algumas fake news que falaram que a cidade de Torre de Pedra tinha caso suspeito. Comentário de rua também de que Porangaba teria um caso suspeito. Mentira, gente. Não tem, não. Graças a Deus, por enquanto, não. Vamos aos municípios com casos realmente suspeitos. Itapetininga, 29 casos. Tatuí, 26 casos. Laranjal Paulista, 6 casos. Boituva e Tietê, cada uma tem 5 casos. Capão Bonito, Itapeva e Itararé, cada uma tem 4 casos. Em Cesário Lange, 3 casos suspeitos. Itaberá, 3 casos. São Miguel também. Avaré, 2 casos. Juntamente com Buri, Cerqueira César, Cerquilho, Itaí, Nova Campina e Pilar do Sul. Essas cidades têm 2 casos. Cidades que possuem um caso suspeito: Angatuba, Iaras, Itaporanga, Piraju, Ribeirão Grande e Taquarituba. Esses são os municípios da região de Itapetininga com casos suspeitos, totalizando, portanto, 112 suspeitas nessa região. Bom, pessoal, devido ao coronavírus, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo vai fazer um atendimento ao público com os registros de boletins de ocorrência pela internet. Haverá registro presencial de boletins de ocorrência, presencial, ou seja, na delegacia, apenas em casos graves. A população está sendo orientada a registrar os boletins de ocorrência, ou seja, os BOs, pelo site. E, inclusive, gente, está aqui o site. Esse é o endereço, você vai até lá e pode, portanto, fazer o seu boletim de ocorrência, se não for de caso grave, online, por este site, que é a delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov/SSP. Pode dar uma busca no Google também, Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo. A terceira Delegacia Seccional de São Paulo, foi uma das primeiras a adotar, lá na zona oeste da capital paulista, assim que saiu a determinação da Secretaria de Segurança Pública. E as demais delegacias de polícia do Estado de São Paulo funcionam nesse regime especial. Inclusive está aqui a imagem da nossa delegacia aqui na cidade de Porangaba, que, lógico, vai adotar
as medidas que foram passadas, determinadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então tá aí, gente, desde quarta-feira, dia 18, esse regime especial. A portaria foi publicada quarta-feira no Diário Oficial. O regime especial prevê que as ocorrências devem ser registradas pela internet e a delegacia responsável pela região vai apenas validar BOs, ou seja, vai apenas validar esses BOs e o atendimento direto, que será mantido só nos casos de violência doméstica ou contra criança e adolescente, morte e desaparecimento de pessoa, estupro, sequestro e cárcere privado, roubo e ou extorsão e situação de flagrante, ou seja, crimes graves e também crimes hediondos. Tá? Aí a delegacia recebe a pessoa para abertura do boletim de ocorrência. A portaria do delegado-geral esclarece que o policial não pode se recusar a prestar o atendimento a quem procurar a delegacia, mas, na medida do possível, a pessoa deve ser orientada a fazer tudo pela internet. Caberá ao delegado de polícia decidir se o fato apresentado ou noticiado demanda de imediata providência da Polícia Judiciária ou poderá ser postergado sem eventual prejuízo à prova, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Rui Ferraz Fontes, neste decreto, neste documento. Além disso, a portaria deixa a cargo dos responsáveis pelas unidades, pelas delegacias, a possibilidade de implementar os sistemas de senhas para limitar o ingresso de pessoas nas áreas comuns dos respectivos prédios. Tá bom, pessoal? E a pedido do delegado de polícia aqui da nossa cidade, nós estamos colocando essa informação para você, porque também aqui na delegacia de Porangaba está sendo adotado esse critério. Boletins de ocorrência que se tratam de crimes não graves poderão ser feitos. Está aqui ainda o site delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov/SSP. Ok, gente? Bom, e como eu falei no começo do nosso jornal ACN, um dos grandes temores da população de todo o Brasil é o problema enfrentado com a economia local. Porque as economias locais, se elas entrarem em dificuldade, isso gerará impacto na economia nacional. Óbvio, isso é óbvio, é uma bola de neve. A economia é uma bola de neve. Se você faz uma coisa boa na economia, né, se você implementa uma boa atitude na economia, essa bola de neve com essa boa atitude vai, né, trazer coisas boas para a economia. Agora, se você também tem um impacto ruim na economia, por menor que seja, ele vai continuar rolando e vai aumentando, e isso vai impactar lá na frente também como uma bola de neve. Ela é uma espada de dois gumes, né? Agora, alguns municípios da nossa região já estão decretando o fechamento de lojas a partir de segunda-feira, da próxima segunda-feira. Como eu enfatizei no começo do nosso jornal ACN, no meu comentário, são comércios não essenciais. Os municípios, também o Estado, se porventura tomar essa providência, decreta o fechamento de comércios não essenciais, né? Então, nós vamos citar aqui dois exemplos. Na cidade de Conchas, o prefeito Odirley Reis assinou ontem, dia 19, o decreto 2563/2020, que estabelece o fechamento de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços em Conchas. Esse decreto visa a prevenção e o controle do coronavírus, né? Diminuir, portanto, a circulação de pessoas no perímetro urbano, na área comercial do município. Dentre outras medidas, o decreto estabelece que todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços localizados em Conchas, que não sejam de natureza essencial, sejam fechados por 10 dias. Loja de decoração, que mais? Loja de venda de roupas, enfim, é um grande segmento aí de comércios não essenciais. Mas muitas vezes não é essencial para você comprar agora, mas é essencial para o empresário, o dono do comércio. Para ele é essencial. Entendeu? Então por isso que eu falo, vai gerar impacto financeiro.
forte na população brasileira, nos pequenos empresários. Ah, é um comércio não essencial. Não é essencial para você comprar agora. Você não precisa comprar uma roupa agora, imediatamente. Você não precisa comprar um vaso para sua casa agora, imediatamente. Você não precisa comprar uma loja que vende TVs, videogames, computadores. Você não precisa comprar isso imediatamente. Celulares, não precisa comprar imediatamente. Se bem que hoje um celular é essencial na vida de todo mundo, né? Mas às vezes dá para você segurar, né, com o aparelho antigo que você tem. Então, pode não ser essencial para você comprar, mas para quem está vendendo, para quem está trabalhando no comércio, é essencial. Mas enfim, né, a medida prevê a possibilidade de multa e cassação definitiva da licença em caso de descumprimento. O início da suspensão começa segunda-feira e pode ser prorrogada após reavaliação. A coisa não vai melhorar em 10 dias não, gente. A curva do coronavírus não está nem perto ainda do ápice da subida que ela vai dar. Essa é a realidade. Mas enfim, o decreto do prefeito Dirley Reis diz isso, portanto, né? Prefeitura Municipal de Conchas, usando atribuições conferidas, considerando a pandemia do vírus Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, a avaliação do cenário epidemiológico de todo o estado de São Paulo, considerando que a transmissão comunitária encontra-se em franca expansão no estado, que o cenário epidemiológico pode vir a ser identificado em outras regiões a qualquer momento, considerando a necessidade de restrição drástica da circulação de pessoas para fins de não propagação do vírus e a contaminação de outras pessoas, decreta, artigo 1º, fica declarada a situação de emergência em todo o município de Conchas para fins de preservação e enfrentamento à epidemia do Covid-19. Para enfrentamento da situação de emergência, artigo 2, para enfrentamento da situação de emergência, declarada no artigo 1º deste decreto, fica determinada a suspensão em todo o território municipal, sob regime de quarentena, nos termos do inciso 2 do artigo 2 da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, pelo período de 10 dias, contados a partir de 23 de março de 2020. 1. A circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal de passageiros. 2. As atividades e os serviços privados não essenciais. E 3. As atividades e serviços públicos não essenciais no âmbito municipal que puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto. Parágrafo 1º, aí aqui diz quais são os serviços privados considerados essenciais. Estes permanecerão abertos. Tratamento e abastecimento de água, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica laboratorial, distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, ou seja, farmácias, açougues, supermercados, comercialização de produtos para animais, agropecuárias, né, que vende produtos para remédios para animais, alimentação de animais, serviços funerários, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, segurança privada e imprensa. Tem mais coisa aqui no decreto, mas o principal é isso, pessoal. É isso que a gente precisa apresentar para você. Quais são os nichos que ficarão abertos e são considerados pelas administrações como segmentos essenciais, né, durante essa crise, essa pandemia de coronavírus. Também tomando a mesma postura, o prefeito da cidade de Botucatu, Mário Pardini, ele fechará as portas em Botucatu do comércio que não é considerado também essencial, hein, gente? E lá não é por 10 dias não, hein? Botucatu, que como nós dissemos tem casos suspeitos também, muitos casos suspeitos, vai ficar
mais de um mês com os comércios não essenciais em atividade suspensa. O impacto econômico e financeiro para esses empresários, principalmente os pequenos, vai ser forte, hein? Todos os estabelecimentos comerciais de Botucatu ficarão com atividades suspensas de 23 a 30 de abril. A informação foi postada ontem à noite pelo prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Os estabelecimentos comerciais ficarão fechados ao público, mas poderão oferecer serviços delivery ou drive-thru, né? Principalmente os fast food. Os que têm as redes de fast food têm o serviço de drive-thru. Agora, vários outros comércios não estão adaptados ou não possuem esse tipo de serviço. Deverão, então, implementar, né? O drive-thru, para quem não sabe, quando você chega numa pequena portinha ali do comércio, ele tem uma entrada para o carro, você passa ali com o carro, fica um atendente separado num guichê nessa janela ali, você faz o pedido, anda um pouco mais e pega o seu pedido mais à frente. Ou seja, você tem pouco contato, portanto, com o fornecedor, né? Você tem o contato que você dá numa distância segura do seu carro para com o comerciante. Falando, você faz o seu pedido e depois tem uma distância mais segura que você vai andar com o seu carro e vai retirar o seu pedido mais à frente ali também, né? Numa janela ali, numa passagem, para que a pessoa lhe forneça o produto pedido lá atrás. E você faz o pagamento. Assim que faz o seu pedido, você faz o pagamento. É um serviço mais rápido. Então, muitos comércios, o fast food, as redes de fast food possuem o drive-thru. Agora, outros segmentos nem tanto. Então tem o delivery também, que é mais fácil para qualquer comerciante. Às vezes até você está precisando, olha, eu preciso de tal coisa assim, preciso agora de um telefone celular, modelo tal, eu pago aqui. Ele pode fazer esse serviço, acho que delivery também de outros produtos. O Shopping Botucatu terá o seu atendimento suspenso a partir das 20 horas, do próximo dia 20. Portanto, hoje, a partir de hoje, atendimento suspenso depois das 8 da noite, hein, gente? Vai ser permitido apenas os serviços delivery, supermercado e das clínicas de saúde dentro do shopping. Todos esses estabelecimentos devem manter, ou seja, dentro do shopping, está vendo aqui as lojas de serviços essenciais, supermercado, clínica de saúde, né? O prefeito Mário Pardini disse o seguinte no seu Facebook: todos esses estabelecimentos devem manter os cuidados de prevenção dos servidores e da população. Todas essas medidas nos ajudarão a diminuir sensivelmente o fluxo de pessoas em espaços fechados e a prevenir ainda mais possíveis contágios, disse o Pardini, prefeito Mário Pardini. O decreto também regulamenta que farmácias, mercados, feiras livres, açougues, mercearias, quitandas, padarias, lojas de alimentação para animais, distribuidora de gás e água mineral, postos de combustíveis, todos deverão permanecer abertos durante o período, pois, como eu disse, são considerados serviços de fornecimento e de produtos essenciais. Bom, gente, isso é o que rola no Brasil e na nossa região devido ao coronavírus. Porangaba, gente. Começo falando de Porangaba, sobre o coronavírus em Porangaba. Tem caso suspeito, Wellington? Não, gente. Até o momento, a Secretaria de Saúde aqui de Porangaba não registrou nenhum, e Deus queira não venha registrar nenhum caso suspeito de coronavírus. Nem suspeito. Deus queira que para nossa cidade, para outros municípios, não haja mais a incidência de casos suspeitos. Nós gostaríamos muito que essa curva de crescimento da doença já estivesse na parte de declínio. Mas, infelizmente, diante da realidade do que nós estamos vendo, ela está na parte ainda de franco crescimento e parece que longe de chegar no pico, hein, gente?
Mas enfim, em Porangaba então, gente, e como eu disse, Porangaba e Torre de Pedra, comentários e algumas publicações feitas por usuários nas redes sociais, dizendo que uma pessoa está com suspeita aqui na nossa cidade. Mentira, gente. As secretarias de saúde, tanto de Porangaba quanto de Torre de Pedra, não registraram ainda nenhuma suspeita. Quizás não venha registrar também. Mas, lógico, não é porque não tem suspeita, como se trata de um inimigo invisível, que foi o que eu falei também, os cuidados devem ser tomados. Você não está vendo onde está o coronavírus, em quem ele está. Se a pessoa ali que está bem na sua frente não tem nenhum sintoma, não está dando nenhum espirro, não tem nenhuma tossezinha, não tem essa pigarra chata que eu tenho por causa da gastrite. Eu tenho uma pigarrinha chata por causa da gastrite. Agora há pouco a garganta, e conforme eu vou falando, a garganta vai ficando seca e me dando mais vontade de você fazer, né? Então as pessoas já olham assim para você meio, né? Meio com suspeita, meio que com medo, com receio. Mas muitas vezes a pessoa está ali na sua frente, não tem nenhum sinal, ela mesmo não sente nada e é um infectado assintomático, que são casos que não são raros, são bem comuns de estarem sendo vistos. Mas é assim, as precauções estão acontecendo. Até porque em municípios vizinhos, como nós falamos agora há pouco, e nós estamos sempre na cidade de Tatuí. Qual é o porangabense que não está na cidade de Tatuí? Não é? Itapetininga. Olha só, Itapetininga 29 casos, Tatuí 26 casos suspeitos. Tá, gente? Casos suspeitos. Cesário Lange, 3 casos suspeitos. E destes 3, vale lembrar que segundo a própria Secretaria de Saúde de Cesário Lange, desses 3, 1 é provável, porque os sintomas são bem parecidos, né, com a fase mais crítica ali do coronavírus. Os outros 2 são suspeitos, sendo que são 3, 2 suspeitos e sendo que 1 deles é mais provável. Então tá aí, Itapetininga 29, Tatuí com 26, Cesário Lange com 3 casos suspeitos, né, e que são suspeitas confirmadas pelas secretarias. Então Porangaba precisa dar uma restringida também na ligação com esses municípios. E é por isso que estão sendo paralisados, infelizmente, provisoriamente também está tendo paralisação em algumas linhas de ônibus. Nós já citamos no jornal OCN de quarta-feira também. Então serão paralisados os seguintes horários. A partir de hoje, gente, é hoje, começa hoje já, essa mudança. De Porangaba a Tatuí às 11h30 da manhã, já não tem mais. E de Tatuí a Porangaba às 9 horas. O ônibus que vai de Porangaba a Tatuí às 11h30 vai ser suspenso e o que volta de Tatuí para Porangaba às 9 horas está suspenso. O que vai de Porangaba a Bofete às 10 horas está suspenso. E o que sai de Bofete para Porangaba às 10h30 também está suspenso. Torre de Pedra, Porangaba, o ônibus que sai de Torre de Pedra e vem para Porangaba às 11 horas também foi cortado. Ok, gente? Vou repetir para você os horários. Você pode voltar ao vídeo, mas eu vou repetir. Porangaba a Tatuí às 11h30, suspenso, paralisação. Tatuí a Porangaba às 9 horas, também suspenso. Porangaba a Bofete às 10 horas, suspenso. Bofete a Porangaba 10h30, que sai de Bofete a Porangaba às 10h30 também suspenso. E o que sai de Torre de Pedra a Porangaba às 11 horas também suspenso. Gente, não é corte definitivo, é uma interrupção momentânea destes serviços por parte da empresa Rápido Campinas, que faz essa ligação intermunicipal entre a cidade de Porangaba e nossos municípios vizinhos. Esperamos que muito em breve tudo se torne normal, que tudo volte à normalidade. E lembrando,
essa suspensão provisória dessas linhas de ônibus se dão a partir de hoje, sexta-feira, dia 20. Ok, gente? Graças a Deus não temos nenhuma notícia ainda referente à gravidade ou a surgimento de casos suspeitos aqui na nossa cidade. Então, vamos mudar o assunto. Era para eu ter mostrado essa imagem na edição de quarta-feira, né? Na edição de quarta-feira, na edição passada do Jornal ACN, mas não deu tempo. Diante de tantos assuntos, teve as novidades do coronavírus, os movimentos da região e resumo da sessão da Câmara, enfim. Segunda-feira à noite, devido às chuvas, novamente esse desvio na ponte do bairro dos Alves. A ponte do bairro dos Alves caiu com as fortes chuvas do dia 10 de fevereiro. Eu estou falando, esse ano tem que acabar logo, gente. Pelo amor de Deus. É temporal, é estado de emergência em vários municípios por causa do temporal. Depois estado de emergência por causa do coronavírus. Meu Deus, esse ano começou... Então a ponte caiu dia 10 de fevereiro, lá no bairro dos Alves, que liga o bairro dos Alves ao Loja 100. E o que aconteceu depois, de cerca de 28 dias depois, os moradores fizeram um desvio. Nós mostramos as imagens nas edições passadas do Jornal ACN. Os moradores foram lá, se reuniram, contrataram uma máquina que fez um desvio. Alguns dias depois, uma semana depois, a prefeitura esteve no local e arrumou esse desvio. Deu uma arrumada no desvio, colocou manilhas de concreto para passagem de água, né? Fez uma sinalização precária, mas fez, né? E colocou cascalho, fez o cascalhamento do desvio. Mas é aquele negócio, é um desvio com passagem de água dentro do leito desse córrego, desse rio, que quando chove, né, aumenta a vazão de água. E lógico que esses tubos que você está vendo aí nas fotos, ou melhor, nessa foto, é lógico que esse tubo não comporta, a água passa por cima da pista ali, da terra que foi colocada para servir de passagem no desvio e leva mesmo. Então tá aí, gente. Como nós dissemos na sessão da Câmara da terça-feira, foi feita uma resposta de requerimento da Prefeitura, dizendo que está sendo estudada a possibilidade da instalação de uma ponte de concreto, com as cabeceiras de concreto, nesse ponto aí na ponte do bairro dos Alves, a Loja 100. Diz que está sendo estudado. Vamos ver até quando vai o estudo, né? Se não vai demorar aí 2, 3 anos para só estudar a coisa, né? Porque, por enquanto, ontem à noite também choveu forte, mais de 40 milímetros em uma hora e pouco, mais de 40 milímetros de chuva, aumentou também a vazão de água e provavelmente esse desvio aí continua nessa situação. Até agora de manhã nós tínhamos recebido informação que continuava assim, então, né, fica aqui a informação para você que se precisa transitar pela estrada que liga o bairro dos Alves à Loja 100, a ponte, além de estar caída, o desvio também está intransitável, está fora de circulação, portanto. Bom, gente, é isso. Desejo a todos um bom final de semana, dentro do possível, que seja excelente, um excelente final de semana para você. Muito cuidado, muita preservação, muita saúde para você. Siga os protocolos exigidos pelas autoridades, que são, vira e mexe, divulgados pela grande imprensa e pela imprensa alternativa como nós aqui, né? Siga os cuidados dados pelos especialistas de saúde, se precavenha, evite aglomerações muito grandes, né? Se precisar fazer um passeio ao ar livre na nossa cidade, espaço ao ar livre é o que não falta na zona rural, nas estradas rurais. Então vá para um lugar tranquilo, quer fazer sua caminhada num lugar tranquilo, sossegado, faça. Você não vai precisar descer de elevador, ter contato com ninguém para fazer a sua caminhada. Você vai sair da sua casa, pode ir para
para um lugar tranquilo e fazer uma caminhada tranquilamente ao ar livre, né? Enfim. Mas se puder evitar sair de casa, evite. Principalmente o pessoal que está aí se enquadrando na zona de risco, as pessoas que têm problemas de saúde, hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, principalmente os problemas respiratórios, e pessoas que têm mais de 60 a 65 anos. Muito cuidado, ok, gente? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem.